Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta nós vamos apresentar um vídeo para falar hoje sobre o dia de finados para o espírita. Você é espírita? Está assistindo o nosso vídeo? Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos espíritas, mande nos seus grupos de WhatsApp, quem sabe nós consigamos outros inscritos e interessados na doutrina espírita, para outros espíritos naturalmente, porque para mandar para quem não seja espírita talvez não interesse, mas mande para os espíritas, esses sim vão se interessar pelo assunto. Nós vamos falar aqui é, sobre o Dia dos Mortos, ou o Dia de Finados, que é comemorado no dia 2 de novembro. Foi instituído o dia 2 de novembro pelo abade Odilo, na cidade de Cluny, se eu não me engano, na França, no século X. E ele então instituiu para os seus pares que todos deveriam comemorar o dia 2 de novembro para homenagear os finados, os desencarnados, os mortos, porque antes era feito por várias pessoas, ou melhor, em vários países em datas diversas. Isso aos poucos foi se institucionalizando e acabou então prevalecendo. No Brasil é 2 de novembro que nós comemoramos o Dia de Finados. Essa comemoração ela tem por finalidade relembrar os entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual. Isso fica claro e até redundante dizer, né? Os parentes e amigos, em regra, através de preces e lembranças agradáveis, recordam os seus. Muitos familiares e amigos, inclusive espíritas, vão ao cemitério, visitam a campa onde o corpo do seu ente querido foi sepultado e ali o homenageia. Assim, muitos espíritos, então, atraídos pelas vibrações favoráveis, também ali comparecem para essa confraternização, para um abraço fraterno. O Espiritismo, por divulgar que a vida precede e prossegue para além da morte, e pela certeza de que o espírito progride sempre nessa peregrinação, por um sem número de vezes, aliás, entre o berço e o túmulo, ou seja, por diversas reencarnações, vê nessa data uma oportunidade favorável ao reencontro entre as criaturas. É certo que as pessoas não precisam ir ao cemitério, vamos deixar bem claro, para honrar pelas preces os seus queridos finados. Podem fazê-lo de qualquer lugar e a qualquer momento, pois os destinatários sempre recebem esses bálsamos de luz que a prece carrega consigo, onde quer que eles estejam, qualquer que seja a condição em que se encontrem no mundo espiritual. Atribui-se, por exemplo, a Chico Xavier, que ele teria dito sobre o dia de finados, que nós estivéssemos certos de que a morte não é um fim, mas uma passagem, e que o amor é o laço que une os vivos aos espíritos no plano espiritual, que a saudade é uma dor que pode ser transformada em amor através da prece, do pensamento positivo e da gratidão, pois esses sentimentos podem ser sentidos ou captados pelos que partiram, né? Nada mais verdadeiro, essa afirmativa nada mais verdadeira. Aliás, o amor, a gratidão, nós vamos repetir isso durante a nossa exposição de hoje, porque eles realmente interessam aos que partiram e que encontram, então, na luminosidade e na lembrança amiga das nossas preces, conforto, muito conforto. A saudade, por exemplo, ela não é um sinal de fraqueza em absoluto. É natural de ser sentida, é natural que nós choremos o desencarne do nosso ente querido. Né? Ela tem na sua essência o amor que se nutre pelo ser que fisicamente partiu. E conforme se observa em o Evangelho segundo o Espiritismo, a oração pelos dito mortos, ela deve expressar amor e gratidão, conectando os corações das criaturas, trazendo alívio para os que ficaram e iluminação para os que partiram, especialmente pela certeza do reencontro. No Espiritismo, nós aprendemos que o luto não deve conduzir a criatura ao desespero, porque isso impediria esse encontro espiritual do qual acabamos de falar, um encontro espiritual fraterno entre encarnados e desencarnados. A fé raciocinada, a fé raciocinada, ensinada pelo Espiritismo, nos convida a termos fé na justiça e na bondade divina, transformando tristeza em esperança e esperança em certeza, pois que o reencontro é certo e a morte física ela não elimina os verdadeiros afetos e nem os desafetos, diga-se também. Vale lembrar que o sofrimento sem peias, né, sem limite,
O inconformismo pelo falecimento de um ente querido causa dor aqui e lá, a um só tempo. E não ajuda ninguém, absolutamente não ajuda ninguém. Há que se lembrar também que os nossos queridos, vivendo em outra dimensão, eles permanecem torcendo por nossa vitória. E sempre que Deus o permite ou lhes permite, eles então estão juntos de nós para nos amparar nas lutas do cotidiano que ainda levamos adiante. Também lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que nossas preces devem ser extensivas aos demais espíritos desencarnados. Nós devemos orar não só pelos espíritos a quem tivemos e continuamos a ter afeição, mas também para os espíritos sofredores, e não são poucos, que pedem preces por reconhecerem seu valor terapêutico, o alívio que ela causa em si. Ainda pelos inimigos que desencarnaram, pelos criminosos, pelos suicidas, pelos espíritos penitentes, pelos espíritos endurecidos, ainda não são poucos entre nós. Assim, a prece ela deve ser a tônica do nosso reencontro com os desencarnados no dia de finados e nas demais oportunidades que surjam. E elas sempre surgem, porque hora e meia nós nos lembramos de algum desencarnado que, por certo, se aproxima de nós ou lembra de nós onde quer que se encontre, e esse é o momento, então, de nós elevarmos o nosso pensamento a Deus e pedirmos em favor desses, a fim de que eles se aliviem das suas dores ou se animem na nova luta que prosseguem a exercer no mundo espiritual, luta pela aquisição da sua própria perfeição. E o fazem naturalmente lembrando de todos que com eles conviveram e lembrando dos afetos que deixaram no mundo espiritual, aguardando o reencontro. E vamos adiante.